Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Português à Mesa. Espero que vocês estejam muito bem e participem conosco. Faça aqui a sua inscrição, venha fazer parte do nosso grupo. Deixe o seu like, o seu comentário é muito importante para nós também. Espero que vocês consigam entender a nossa aula. E se você não entendeu, já comenta aqui embaixo, já fale se você tem dificuldades com o português, como funciona tudo isso, porque eu vou te ensinar como você pode escrever menos usando orações comuns, simples ou orações subordinadas. E é isso que nós vamos tratar aqui nessa aula de hoje. Vamos ao assunto e prepare-se. Pegue seu lápis e vamos fazer alguns exercícios juntos para que você melhore a sua escrita na língua portuguesa. Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Vamos partir para o nosso estudo de hoje para entendermos como nós podemos escrever menos e escrever com mais qualidade, com mais competência, escrever melhor. Vamos ver isso falando um pouquinho sobre as orações subordinadas. Acompanhe comigo na tela. Nós sabemos que há vários tipos de orações subordinadas. E as orações subordinadas são, como nós já vimos, aquelas que se comportam como termos de uma outra oração. E o seu comportamento pode ser de substantivo, como esse apresentado aqui na tela, também de adjetivo ou de advérbio. No primeiro caso, nós temos as orações subordinadas chamadas substantivas. Vamos ver o que é isso? Como funciona? Por exemplo, quando nós lemos todos queriam a demissão do ministro corrupto. Está correto, mas você optou por apresentar aqui somente um verbo e usou o substantivo. Você teria uma outra opção, que seria aqui de baixo, chamada oração subordinada, que substituiria o substantivo demissão. Mas você poderia usar pelo verbo. Por exemplo, todos queriam que o ministro corrupto se demitisse. Essa é uma opção em que você se delonga mais. Por isso eu gostaria de chamar sua atenção para essa aula de hoje e dá para nós reduzirmos as nossas escritas utilizando menos palavras. Mas, por isso é que eu estou te apresentando novamente um pouquinho sobre as orações substantivas. Quer dizer, você percebeu que a oração subordinada substantiva, ela ocupou o lugar do substantivo, que seria o núcleo da emissão? É isso que eu queria chamar sua atenção. Dá para você optar. E quando existe uma opção, é preferível escrevermos menos do que usarmos, às vezes, repetidas vezes, as palavras que são as conjunções, aqui no caso. Vou te passar um outro modelo, também de oração subordinada, mas a oração subordinada adjetiva, que nós vamos comentar em um outro vídeo, mas eu vou te apresentar agora. Por exemplo, você poderia escrever da seguinte maneira: os professores admiram os alunos estudiosos. Olha que interessante, você usou um adjetivo ligado ao substantivo alunos. Mas se você também quiser, você poderia ir por aqui. Os professores admiram os alunos que estudam muito. Mas aqui você escreveu mais, quer dizer que aqui você escreve menos. É isso que eu queria chamar a sua atenção. Porque aqui o período é simples e o de cima você não tem uma oração. Você tem simplesmente um adjunto adnominal, que no caso, na morfologia, nós chamamos de adjetivo ligado ao substantivo. Esta oração funciona como estudiosos, mas você escreveu mais. Quer dizer que é preferível nós irmos pelo caso do estudiosos, quando nós pudermos. Às vezes nós não temos condição de substituir também, e aí seria necessário você usar de baixo. Você entendeu? Quer dizer que a oração adjetiva ocupa exatamente o lugar de um adjetivo. É isso mesmo. E há mais uma outra, a famosa oração adverbial. Sim, ela faz o papel do adjunto adverbial. Nós vamos conversar mais sobre isso em uma outra aula, mas hoje vou te apresentar. Por exemplo, você pode dizer: olha, nosso encontro aconteceria às 18 horas. Perfeito. Mas também, caso queira, você poderia dizer: nosso encontro aconteceria quando entardecesse. Aqui
Não é nem uma questão de escrever menos ou escrever mais, mas é uma opção de você usar um verbo no lugar de um adjunto adverbial. É isso que nós vamos discutir, e isso é muito importante. Nós vamos te passar muitas dicas logo, logo. Aguarde que esse vídeo já vai sair aqui no canal. Mas hoje nós vamos nos ater a um outro probleminha mesmo, que seria o caso de nós cortarmos palavras, escrevermos menos, e é o que eu vou te apresentar. Vamos lá? Vamos olhar? O que nós estamos vendo aqui? Um exemplo para você treinar. O que aconteceu? Eu quero que você faça o seguinte. Já está escrito de uma forma bem simples. Você vai fazer o contrário. Você vai escrever da outra forma. E aí depois nós vamos discutir qual seria o melhor. Por exemplo, os guardas impediam a entrada de estranhos. Você poderia optar por escrever: os guardas impediam que estranhos entrassem. Olha, como poderia ficar. Você viu? E é isso que nós vamos fazer. Então vamos começar. As autoridades não permitiriam a construção do prédio. E a resposta seria: as autoridades não permitiram que o prédio fosse construído ou que se construísse o prédio. Você percebeu? Ou que construíssem o prédio. Então, conclusão. A resposta é uma resposta muito longa. No caso apresentado, é muito melhor você usar o exemplo modelo, em vez de escrever novamente tudo isso. Você está sentindo aqui como funciona para que se escreva menos? Por exemplo, olhe esse aqui, ó. Todos éramos contrários à realização da festa. Isso seria o legal, o bom, porque você foi curto, você foi exato, incisivo, mas eu gostaria que você visse o outro lado, que muita gente faz. Por exemplo, como é que eu escreveria isso de uma outra maneira? Todos éramos contrários a que a festa fosse realizada. É uma outra maneira. Não estamos falando que é errado, mas estamos te dizendo que você se delonga mais. É preferível escrevermos de uma maneira mais simples, mais concisa. Você viu? Por exemplo, um bom técnico de futebol precisa de colaboração de seus jogadores. Como que você escreveria uma oração, vamos dizer, uma oração substantiva para substituir este termo da colaboração de seus jogadores? Seria da seguinte forma: um bom técnico de futebol precisa de... Esse D você poderia até omitir se quisesse, mas é necessário pôr. Eu acho que vale a pena, porque o verbo precisa pede o D. Quer dizer, um bom técnico de futebol precisa de que seus jogadores colaborem. O que eu quero te informar seria isso. É interessante você prestar atenção que às vezes nós não precisamos dessas orações tão delongadas. Podemos usar o mais simples, podemos usar os substantivos, em vez de usarmos as orações para isso. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para o seguinte. Você vai fazer um exercício muito simples comigo. Você vai reescrever essas duas orações que estão aqui, iniciadas com a palavra que, usando cognatos, palavras cognatas que poderiam substituir essa delonga dentro do texto. Porque quando nós lemos, veja comigo, apesar da facilidade de acesso às mais diversas fontes de informação, ninguém foi capaz de prever que o Brasil controlaria a inflação mesmo após a liberação do câmbio, que a seleção de futebol seria derrotada tão vergonhosamente na Copa e que o Muro de Berlim acabaria em pó. O texto está muito repetitivo. Por quê? Muito que. Você escreveu 3 vezes a palavra que e você se delongou muito para apresentar a sua proposta. A ideia deste vídeo é apresentar uma maneira um pouco mais concisa para você aprender a escrever. Eu gostaria que você agora parasse o vídeo e substituísse essas duas orações, que o Brasil controlaria a inflação mesmo após a liberação do câmbio e que a seleção de futebol seria derrotada tão vergonhosamente na Copa, por outro tipo de situação. Não use os ques. Evite escrevê-los. Pare o vídeo agora e faça o exercício, porque eu vou te apresentar a resposta. Eu não gostaria que você visse agora. Vamos fazer comigo. Como seria a resposta?
o controle da inflação pelo Brasil. Veja que interessante como funciona, que o Brasil controlaria. Por que isso? Você poderia usar o controle da inflação pelo Brasil, mesmo após a liberação do câmbio. E aqui, de novo, elimine o quê? Que a seleção seria derrotada? Não use tanta palavra, use a derrota. A derrota tão vergonhosa da seleção na Copa. Aprendeu? Eu gostaria de deixar muito claro para você que escrever é uma técnica e para isso a gramática pode te ajudar. E este vídeo foi para você perceber quão importante é escrevermos com mais qualidade em vez de usarmos tantas vezes o quê? Tudo bem? Mas a última pergunta para nós terminarmos aqui. Como você faria para trocar essa oração? Por exemplo, a terceira oração, que o muro de Berlim acabaria em pó, ela admite o mesmo tipo de transformação feita aqui para cima? É isso que você tem que tomar cuidado. Nem sempre você vai tomar como verdade que toda oração você poderia substituir. E aqui a resposta vai ser muito simples. Não, não pode. Por isso é que é necessário entendermos quando dá. Aqui nós escrevemos 3 vezes o que, mas nessa última não tem como nós trocarmos. Por quê? Embora haja um substantivo cognato que seria acabamento, se nós trocássemos o acabamento do Muro de Berlim, não daria o mesmo sentido. Quer dizer que aqui, na língua portuguesa, um sentido especializado que impede de ser usado no contexto. Você não poderia usar, porque acabamento seria a perfeição, aquilo que você coloca dentro de uma construção para fazer os cortes finais, para melhorar ali a parede, seria o acabamento. Por isso é que não deu certo. Nem sempre funciona. Mas quando você conseguir, faça isso. O seu texto ficará muito melhor, mais simples, com mais qualidade e mais conciso. É isso. Espero que você tenha aprendido e que eu possa ter te ajudado. Então, esse vídeo fica por aqui e nós nos veremos em nosso próximo encontro. Um grande abraço, pessoal. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais.